preciosas. E existem muitos pastores aí que estão indo para as igrejas arrancando as ovelhas de dentro das igrejas. Então o pastor fica preocupado, né? E ele tem que falar, tem que admoestar mesmo, né? Ele tem que preparar as ovelhas. Mas graças a Deus que estamos debaixo da mesma unção. Glória a Deus. E aonde nós chegamos para a glória do Senhor e para a edificação da igreja. Aleluia. E aonde nós pisamos quando nós voltamos, a igreja cresceu. Aleluia. Como agora Deus está falando comigo, que aqui vai aumentar esse templo, que não vai caber ninguém. Eu não sei se é para a direita ou para a esquerda. Amém. Mas quem crê nisso levanta as mãos. Bate palma para Jesus. Mas como pode, do lado direito, pastor, do lado esquerdo, irmão, para Deus não é nada impossível. Não existe nada impossível para Deus. Se você sair daqui agora e for lá no Vale Encantado, na igreja do pastor Isaías, era uma congregação pequena naquela época, há uns 15 anos, e nós falamos com ele, um pastor no culto, e aquela igreja, Deus estava revelando que ia crescer. Se era para cima ou para o lado, mas Deus ia fazer um grande movimento. Hoje tem uma igreja enorme, né? Altos e baixos. Já fui convidado para ir lá, mas não tive tempo ainda. Não era tempo de ir lá. Amém. Quem conhece Bela Aurora, muitos anos, a igreja ali em 95, a igreja era pequenininha, na beirada da estrada. Deus, com misericórdia, também nos usou para falar que a igreja ia crescer. Então, e a igreja hoje lá é enorme, Brasília e outros lugares. Então, irmãos, para agora, eu estou falando de mim não, estou falando das coisas que Deus faz. Aleluia. Através daqueles que confiam em Deus. Então, quando o homem de Deus profetiza, Deus faz. Se ele fala no Espírito, Deus faz. E o cumprimento da palavra de Deus na vida de vocês estão próximo, está perto. E se Deus, aleluia, achar que não deve ser aqui, Ele te dá um terreno enorme, aleluia. E lá faz a igreja, faz garagem, e ali o povo começa a entrar e começa a vir, e glórias para Deus, amém? Irmãos, quando eu entrei aqui, eu vi uma coisa muito linda, a igreja orando. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 em diante, né? A partir do 13 ele fala: se eu cerrar os céus e enviar os gafanhotos, e não der fruto à terra, e faltar o mantimento, né? Mas no 14 fala: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Quem orou aqui nesta noite, creu orar a Deus e se humilhou na sua presença, levanta as mãos e dê um brado de glória. Aleluia! Se você se humilhou nesta noite, os seus pecados foram perdoados e a sua alma está sarada pelo poder do sangue de Jesus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. E outra coisa que eu achei lindo aqui, achei alguém que dá glória mais forte do que eu. Não tema não, irmão, Deus é contigo. Abra a boca e dá glória mesmo. Quando o crente dá glória, o demônio sai correndo. Eu ensino os irmãos lá na nossa igreja, na igreja que nós presidimos, que é do Senhor, que você precisa dar glória dentro de casa. Se você sentir que alguma coisa está errada, dá glória. Começa com você, dá glória a Deus. Aleluia. Se o vizinho começa a perturbar, se tem um macumbeiro do lado, dá glória a Deus. É o que nós fazemos todo dia lá. Glória a Deus. Se você sentir que a coisa está por debaixo, vai no quintal e abre a boca e glória a Deus! Não tenha vergonha, não tenha medo. E a irmã que estava lá jovem ouviu isso. E um dia ela estava em casa, morando nos fundos, tinha uma barraca na frente, o pessoal bebendo. E ela falou: meu Deus, meia-noite, o marido dela não tinha chegado ainda. E ela: meu Deus, eu quero dormir, tenho um filho pequeno. E ela foi e ficou lá, assim, glória a Deus. Aí a voz falou: a voz falou com ela: dá glória a Deus. E ela começou baixinho: glória a Deus, glória a Deus. Se preparou, chegou na porta e glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Calabá, os mantos. Na hora, o homem falou: vamos fechar, vamos embora. Foram embora e nunca mais voltou. Glória a Deus. Aleluia!
Dá um glória a Deus aí, bem forte para Jesus. Abre a boca e dá glória a Deus. Quando você dá glória, o demônio fica perto de você. Se tiver pessoa endemoniada, ela vai cair por terra. Se o fofoqueiro, disse-me-disse, o mentiriqueiro estiver do teu lado, você der um glória a Deus, ele vai parar de fazer fofoca, porque aquele glória vai libertar ele em nome de Jesus. Amando. Aleluia. Outro versículo da palavra de Deus que eu acho interessante. Deus estava falando comigo quando eu estava ouvindo a palavra de Deus, que Deus, irmãos, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e vos purificar de toda justiça. 1 João capítulo 1, versículo 8, 9. E o 2 diz, segundo 1 João capítulo 2: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tende-os um advogado para com Deus. Glória a Deus. Jesus é o seu advogado. Aleluia. O diabo não pode te acusar. Romanos capítulo 12: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Levanta as mãos e adore a Deus esta noite. Quem os condenará? Aleluia. Romanos 2: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para você. O diabo não pode te acusar. O diabo não pode te condenar, porque você anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Aleluia. Glória a Deus. Não existe condenação para aqueles que não andam. Aleluia, segundo a vontade de Deus. E o versículo se segue: não existe condenação, mas para aqueles que andam na carne, para eles há condenação. Então nós precisamos andar no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 10: a sua luta não é contra a carne nem o sangue, é contra Satanás. Você está combatendo errado. Você está combatendo com o seu irmão, com a sua irmã. Você está combatendo com o seu parente, com o seu vizinho. Você está combatendo com o seu patrão, com a sua patroa. Você tem que combater com os demônios. Comece a expulsar os demônios que estão usando eles. Não precisa falar alto não, vai falando baixinho. Está vendo o que ela está falando de você? Está criticando, está te julgando? Meu Deus. Repreende, irmão, repreende. Não precisa nem ela ouvir, nem ele ouvir. Repreende. Teu filho está mal criado, está rebelde, está desobediente. Repreende, porque não é ele, é o demônio, irmãos. Teu esposo não está vindo para a igreja, repreende, é o demônio. Essa semana que passou, uma jovem falou: pastor, escreveu para mim, mandou uma mensagem, falou: pastor, eu estou vendo, eu tive uma visão e eu queria saber, existe, não estou aqui para avogar o nome dele, porque o nome do Senhor é glorificado para sempre. Eu vi dentro, eu estava vendo uma visão e vi um demônio curvado. Existe demônio curvado? Eu falei: existe demônio de todo tipo que você possa pensar. E a palavra de Deus diz que o anjo, que o demônio, o diabo, se transfigura em anjo de luz para enganar o povo de Deus. Você lembra da Ciro Finícia? Eu falei para ela: sim. Ela andava encurvada, aquele é um demônio. Jesus expulsou aquele demônio. Aí ela: mas o que está acontecendo? O que é isso? Eu falei: esse demônio, ele está aí na tua casa para te destruir. Alguém fez uma obra de macumbaria para destruir você, para você ficar prostrada, para você ter desânimo, para você não conseguir caminhar para a casa de Deus. Ela não pertence ao nosso ministério, de outra igreja aqui em Vila Velha. E lá de Terra Vermelha eu falo com ela aqui. E ela ficou 15 dias em casa. Após esses dias que eu falei com ela, depois de 15 dias ela voltou na igreja. Quando o pastor foi orar por ela, sabe o que aconteceu? O demônio pegou ela, porque ela deu brecha ao diabo nesses 15 dias. Urrava, gritava. Ela falou: eu nunca passei uma experiência dessa. Não existe condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Se viver em Espírito, andar em Espírito, para que não cumprais o desejo da carne. Glória a Deus. E ela foi liberta, agora está jejuando direto, orando, né?
uma jovem de seus 30 e poucos anos, solteira. Eu falei, continue orando, continue jejuando. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que nós lemos nesta noite fala a respeito de um homem profeta, você bem breve, que era tido como chorão. Jeremias era um profeta que chorava. E por que ele foi considerado como profeta chorão? Ele chorava muito, ele lamentava. Veio aquela passagem da Bíblia de Lamentações, né? Livro dele também, em Lamentações, capítulo 3, fala sobre ali. Glória a Deus, né? Ficar sentado em silêncio porque o Senhor se pôs sobre ele. Não pense que Deus não está vendo as suas lágrimas. Aleluia. As suas lágrimas estão caindo, mas Deus está colhendo. As suas lágrimas rolam, mas o anjo colhe essas lágrimas, ela não cai no chão não. Por mais que fisicamente você vê ela cair no chão, mas é só reflexo. Aleluia. Porque a lágrima que vem da alma, Deus recolhe no odre de ouro e leva até o trono da glória. E essas lágrimas estão ali em memória de Deus. E Ele vai derramar essas lágrimas em vitória sobre a tua vida. E no momento certo, você vai ver o agir de Deus. E aquele que não te ajudou na prova, na luta, quando você precisou, vai ver você cantando, ouvindo da vitória. Levante as suas mãos e quebrado de glória nesta noite. Deus fiel e poderoso. Emando essa. Tu és digno, Jesus. Profeta chorando, ele chorava por causa do povo, irmão. Por causa da rebelião do povo, por causa do pecado do povo, por causa da a indiferença do povo em relação a Deus. O povo estava indisciplinado porque saiu fora dos parâmetros da palavra de Deus, começou a adorar outros deuses. Meu Deus. E Jeremias clamava, chorava por ele, por aquele povo. Jesus. Irmão, Jeremias não precisava orar por aquele povo, ele estava tranquilo, liberto, santo, homem de Deus. Não sofreu nenhuma ascensão, a não ser quando foi colocado no calabouço por causa da palavra de Deus que ardia. Mas ele estava ali livremente no reino, profetizando, falando, e o povo não dava ouvido. Mas Jeremias não reclamava, não brincava, não falava coisa arrogante, porque existe dois tipos de autoridade, existe dois tipos de levante. Existe aquele que o povo se levanta contra os ungidos de Deus. A palavra de Deus diz: não maltrateis os meus profetas, né? Não falei dos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Então o povo não pode falar contra os ungidos de Deus. Essa é uma autoridade. Quem fala mal do ungido de Deus, ele perde a autoridade. Quem se levanta contra os ungidos de Deus, ele perde a autoridade. Mas se o pastor se levantar contra a igreja, ele perde também a autoridade. Porque a igreja também é a menina dos olhos de Deus, irmãos. E ninguém pode ferir a menina dos olhos de Deus. Pica sobre the fire. É por isso que muitas ovelhas estão saindo da casa de Deus, estão se esfriando, aleluia, estão perdendo o ânimo, porque tem muitos pastores que não estão chorando mais pelas suas ovelhas, aleluia, como Jeremias chorava, como Jeremias clamava a Deus por aquele povo. Ó Deus, tem misericórdia. E Deus falou: Jeremias, não clame por este povo, sai do meio dele, eu vou destruir. Senhor, tem misericórdia do povo, tem misericórdia dos teus filhos, eles são herança tua, tu tiraste eles do Egito e trouxeste uma terra que mana leite e mel. Eles pecaram, estão aqui, ó Pai, aleluia, neste cativeiro da Babilônia, mas eu creio que tu restaurará a terra ao teu povo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus quer restaurar aquilo que você perdeu nesta noite.
A fé que você perdeu, Deus quer restaurar. Deus é fiel. Deus quer restaurar o dom que você perdeu. Aleluia. Deus quer voltar a te usar com poder e autoridade. Mas Ele fala que você precisa ter santidade na sua presença. Glória a Deus, aleluia. Jeremias estava triste, abatido. E a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: levanta-te. Olha só que Deus fala: levanta-te. Deus não fala com o homem caído, fala. Deus não fala com o dormido, fala. Mas para Deus falar com o homem diretamente, ele precisa se colocar de pé na posição que Deus chamou, para Deus ministrar aquilo que Ele tem reservado desde quando ele foi chamado do ventre da sua mãe. Glória a Deus, aleluia. E Deus falou: Jeremias, levanta-te. Jeremias se levantou e desce a casa do olheiro. Que coisa tremenda. Deus me manda levantar e agora manda descer. O que é isso? Deus quer que você se levante desse marasmo espiritual, desta frieza, desta melancolia, desta falta de temor, de coragem, desta autopiedade, achando que só você que é coitadinho ou coitadinha, que todo mundo está contra você e que não existe mais ninguém que faz a obra de Deus, como Elias falou dentro da caverna. E Deus falou: olha, ainda existe 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então se levanta deste calabouço, se levanta deste estado calamitoso e se coloca de pé para fazer a vontade de Deus. Agora Deus fala: desce. Aleluia. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, a palavra de Deus, ela cura, ela renova, ela restaura, ela aviva, ela transforma, desde que seja enxertada com fé, porque o apóstolo Paulo falou que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então a mistura de palavra com fé e com a unção do Espírito Santo, ela te renova, ela te levanta, ela te coloca para cima e te faz um grande vencedor na presença de Deus. Joga a mão para o alto e glorifica a Deus, porque o diabo perdeu e a vitória é sua, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, Glória a Deus. tu és lindo, Senhor. Tu és poderoso. Jeremias, desce a casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém, Jesus. Jeremias, irmãos, ele tinha uma coisa muito gostosa, ele era obediente. Tem crente, quando Deus fala, faz isso. Ele, Senhor, não, manda a irmã lá, manda o irmão. Ou então, pessoa, pastor, chega para a irmã que não é necessidade nem de pedir mais, né? Graças a Deus que aqui é uma igreja diferente, ninguém aqui está incluso nessa palavra. Pastor pede: irmã, a senhora vai lá amanhã ir para a igreja, ajudar a irmã lá, que lindo. Pastor, não dá não, porque tem pessoas que arrumam até desculpa, né? Não tinha nada para fazer, mas já arrumou. E aí não vem, né? É como foi pregado uma vez. Antigamente, irmãos, eu sei que aqui não acontece isso. Os pastores eram convidados para almoçar na casa dos irmãos, né? E aqui esse pastor está falando: o pastor não conhece nada, eu vou te contar algo depois, porque estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Naquela época, antigamente, os missionários, quando chegavam na igreja, era um temor tremendo. A pessoa chegava e dava a mão e ficava ali, né, aquele temor. O pastor não precisava tirar oferta nem fazer nada, os irmãos já chegavam e ajudavam. O pastor era tido como honra, tinha honra. As pessoas pegavam, se viam o pastor a pé, carregavam o pastor de carro, mas não deixavam o pastor. Ligava: pastor, está tudo bem aí? Está precisando de alguma coisa, pastor? Hoje em dia, irmãos, tem igreja que o pastor vem para a igreja, chora, ora, acaba o culto, vai embora. Depois o pastor passa a semana toda, ninguém liga para o pastor saber se ele está bem, se ele está doente, se ele está precisando de alguma coisa, se a esposa do pastor está precisando de alguma coisa. E o pastor passa um aperto tremendo, e depois, quando a ovelha começa a passar por provações,
a primeira pessoa que ele procura é o pastor da igreja, ou a missionária. Mas nesta noite, eu sei que aqui não existe pessoa desse tipo, graças a Deus. Tremendo e poderoso. Mas eu creio que Deus vai mudar o quadro desta igreja. Amém. Glória a Deus. Porque aonde o lugar que nós pisamos, diz a palavra de Deus, lá em Josué, capítulo 1, versículo 3, a planta dos vossos pés tenho dado. Eu não falei que isso é meu, eu estou falando que aonde eu piso, Deus abençoa. E eu profetizo vidas entrando por essas portas a partir de hoje, para a glória de Deus. Pai, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. esse lugar vai ficar pequeno, irmão. Glória, glória, eu Eu creio. vou voltar aqui novamente para glorificar Glória a a Deus. Deus. Aleluia. Eu não vim aqui para pregar, eu vim para ouvir, eu quero ouvir. Glória a Deus. Mas vamos falar aqui, não se preocupe com a hora, antes de meia-noite nós terminamos. Oh, glória. Amém? Glória a Deus. Chegamos tarde um pouco, irmão, devido nosso translado. Estávamos esperando a missionária também. Mas na palavra de Deus diz que Jeremias ele foi obediente, ele obedeceu. Crente que é obediente, irmãos, Deus abençoa. Amém, aleluia. Deus abençoa quem é obediente. A palavra de Deus diz que a obediência, ela faz você chegar a caminho mais alto. Meu Deus, tu és fiel, Jesus. Aleluia. E a humildade, ela precede a honra. Glória a Deus. Só é obediente quem é humilde. Só é humilde quem é obediente. Glória a Deus. E quem obedece é abençoado. E quem não obedece Deus, não serve para comandar, Deus vive poderoso. não serve para dirigir. É por isso que às vezes você vê, meu Deus, eu podia estar à frente de um trabalho, podia estar fazendo, mas você está obedecendo? Meu Deus. Porque o pastor olha assim com a visão de raio-x e vai observando você. Então vocês têm que estar preparados. Irmãos, deixa eu falar algo aqui. Deus escolheu cada uma de vocês, ou cada um de vocês que é a questão, para fazer a diferença. Glória a Deus. Hoje vocês estão recebendo uma palestra da palavra de Deus, porque Deus está preparando algo especial para a igreja, e vocês que aqui estão, até esse jovenzinho que aqui está, vai fazer parte do grupo que vai auxiliar o pastor aleluia, a ajudar os novos crentes que vão entrar por essas portas. Vocês vão ser os conselheiros dessas pessoas desta igreja. Glória a Deus. É difícil de acreditar, né? Até eu também, mas talvez eu creio que Deus falou, mas eu vou lá, a igreja hoje é a igreja de nós para Jesus. Glória a Deus. Deus tem coisas tremendas, irmão, para fazer na nossa vida. Glória a Deus. E Jeremias desceu e chegou lá, naquela porta, viu o olheiro fazendo o vaso na roda, e ali estava. De repente, pelo descuido, o vaso caiu e quebrou. E as pessoas falam que vaso, quando ele já passou pelo fogo, não serve para ser refeito, né? Um vaso que já passou pelo fogo, já está preparado, não serve. Aquele vaso caiu. Ele catou os caquinhos, amassou tudo de novo, para depois de passar, porque não tinha passado o fogo ainda. E aí fez um vaso novo, mais lindo do que aquele que ele tinha feito, que tinha quebrado, conforme parecia dos seus olhos. E o Senhor falou: não poderia eu também fazer como fez este olheiro, ó casa de Israel? Deus tremendo, poderoso. Não poderia eu fazer um vaso novo, como fez este olheiro? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jeremias ouviu aquelas palavras e transmitiu para o povo. E o povo começou a se arrepender. Aleluia. E disse a palavra do Senhor no capítulo 18, versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para o arrancar, para derribar, para destruir,
Se a tal nação contra a qual não converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, irmãos, Deus aqui está convocando você. Assim como convocou Elias, Eliseu, os profetas, Amós e outros, Daniel, e convocou Ezequiel e convocou a Jeremias, Ageu e outros profetas. Deus convocou aos seus servos, como aqui Jeremias, no caso, para fazer a diferença. A palavra do crente tem poder para arrancar e para destruir. Glória a Deus. Amém. Glória a Se Deus. Deus te usar para falar a verdade, vai acontecer. Glória a Deus. E se Deus mandar falar o contrário, vai acontecer também. Porque tudo que vem da parte de Deus, aleluia, Deus vela para a sua palavra para cumprir. Se coloca de pé nesta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia, você é um vaso de